Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Olha, foi num momento em que eu estava muito fragilizada que o Ivan se aproximou de mim. Eu estava separado, não fazia muito tempo, mas, apesar de tudo, ainda acreditava que pudesse me acertar com o meu marido. Eu e o Cláudio, para falar a verdade, já andávamos numa situação ruim, o nosso casamento em si, há algum tempo. Não era coisa muito recente, não. Até que tivemos uma briga mais séria e ele acabou indo passar uns tempos na casa do meu cunhado. Já fazia um mês que a gente estava vivendo assim. Eu ali em casa com a nossa filha e ele lá na casa do irmão. E foi justamente nesse período que o Ivan começou a se aproximar. O Ivan era casado com a minha cunhada. Ele e a Rita moravam ali na casa do lado da nossa e também tinham uma filha pequena. Sabe, a gente sempre se deu bem. Estávamos sempre fazendo um programa em família, um almoço, um jantar, ali em casa ou então na casa deles, um passeio. E juro, eu jamais imaginei que ele tivesse alguma intenção comigo. Até porque, repito, éramos dois casais. Ele casado e eu também. Até que nesse período de separação, eu e meu marido, uma noite minha filha não estava muito bem, tinha vomitado, estava com um pouco de febre. Aí ele fez o favor de ir à farmácia buscar um remédio para ela. Eu tinha ligado um monte pro Cláudio, justamente para falar que a nossa filha não estava bem. Talvez fosse preciso levá-la no postinho, quem sabe? Mas ele nem atendeu o telefone. Sem alternativa, fui lá bater na porta da Rita para ver se ela tinha o remédio. E como ela também não tinha, o Ivan se ofereceu para ir à farmácia buscar. Ele foi, trouxe o remédio, mediquei minha filha e depois ele ainda ficou um pouco ali conversando comigo. A conversa girou basicamente em torno do meu marido. Porque eu comecei a me queixar que ele andava muito mudado, não dava a mínima para nós, não apenas para mim, mas pela filha. E que pelo jeito, pelo que eu estava chegando a concluindo, nosso casamento realmente não tinha mais volta. E nessa hora, para minha surpresa, ele fez aquele comentário. Você quer saber a minha opinião, Patrícia? Para mim o Cláudio é um trouxa, viu? Mas já se viu tratar você do jeito que ele trata. Olha, não me leve a mal, viu? Mas você é uma princesa. Merecia muito mais. Você quer saber do que eu acho? Eu acho que esse cara tem outra na rua. Outra? O Cláudio? Você acha mesmo? Ele não falou mais nada. Só ficou com aquela cara assim. Sabe, não foi tanto o que ele falou, mas o modo como ele me olhou e o modo como falou aquela palavra, princesa. Repito, eu não sabia que ele sentia alguma coisa por mim. Até porque, convenhamos, ele era casado com a minha cunhada, irmã do Cláudio. Tinha uma filha com ela. Enfim, antes que ele fosse embora, ele ainda falou que se a minha filha não melhorasse, eu podia ligar para ele o horário que fosse, mesmo que fosse de madrugada, que ele daria um jeito de levá-la até o postinho, caso fosse necessário. Falei que não precisaria, com toda certeza ela ia melhorar, e aí eu acompanhei até a porta. E nessa hora, ele colocou a mão assim no meu ombro, me deu um beijo no rosto e falou aquela frase: quer saber? Se pudesse, eu ficaria aqui com você.
Imagine, Ivan. Não precisa. Aliás, agradece a Rita também, tá bom? Ele ainda me deu outro beijo de despedida, no rosto. Como se aquele primeiro não tivesse valido. E só então se foi. Eu ainda fiquei ali na porta, esperando que ele saísse pelo portão. E de lá, ele acenou assim um tchau e voltou. A Rita trabalhava como camareira no hotel. Inclusive domingo. E às vezes, o Ivan almoçava com a gente. Ele e a minha sobrinha. Ele e o Cláudio gostavam de fazer churrasco. Tinha domingo, inclusive, que nem almoço a gente fazia. Só fazia uma salada, uma maionese. Íamos até a casa deles, se fosse o caso, ou eles vinham à nossa, para comer o churrasco. Enfim, tínhamos uma relação assim muito boa. Aliás, inclusive ela também não concordava muito com o jeito como às vezes o meu marido me tratava. Ela sempre ficava do meu lado. Lembro que no domingo eu estava ali lidando com o almoço quando o Ivan apareceu com a minha sobrinha e já chegou perguntando se tinha almoço. Para resumir, eles acabaram almoçando ali comigo. Depois, enquanto as meninas brincavam no quarto, a gente ficou ali na sala assistindo televisão e conversando. E foi assim do nada que ele entrou naquele assunto. Posso te fazer uma pergunta, Patrícia? Se o Cláudio entrasse agora por aquela porta, você o aceitaria de volta? Que pergunta, Ivan. Acho que sim, né? A gente está separado, mas continuamos sendo marido e mulher. E essa casa também é dele. E tem a nossa filha. Sério que você aceitaria? Mesmo assim, depois de tanto tempo. Sim, porque já faz o quê? 1,5 meses, 2 meses que vocês estão separados. Você ainda assim o aceitaria? E mais do que isso, você acha mesmo que ele pode voltar? Sabe, ele começou a perguntar assim, uma coisa atrás da outra, que me deixou até meio confusa. Na verdade, naquela altura dos acontecimentos, eu já não sabia mais de nada. Na última vez que tínhamos conversado, eu e meu marido, tinha sido por telefone. Isso já fazia, meu Deus, 4 ou 5 dias. Nessa ocasião, eu até perguntei para ele, como sempre perguntava, quando ele ligava, como a gente ia ficar. Mas ele, como sempre, não me deu nenhuma resposta objetiva. Foi então que ele falou aquilo como se estivesse conversando consigo mesmo. Queria ter essa coragem, sabe? Coragem? Mas como assim, Ivan? Do que você está falando? Ah, sei lá, Patrícia. Na verdade, eu estou falando do meu casamento com a Rita. Ué, mas como assim? Não estou entendendo. Eu e a Rita, a gente não anda muito bem faz tempo. Se você quer saber, várias vezes eu já pensei em conversar com ela, fazer a minha mala e cuidar da minha vida. Você está falando sério, Ivan? Puxa vida, eu não imaginava que o casamento de vocês estivesse nesse pé. Pois é, o pior é que está. Não é nem por ela, sabe? A Rita é uma boa pessoa, o problema sou eu. Faz tempo que eu deixei de amá-la. Você me entende? Não, entendeu? Eu até entendo, mas o que houve? Quer saber mesmo? Me apaixonei por outra mulher. Olha, eu ouvi aquilo e não acreditei. Menos ainda quando ele completou aquela frase, me olhando assim, de um jeito que nunca tinha me olhado. Sabe qual é o problema? É que essa mulher, infelizmente, ela é casada. Também é comprometida, porque se não fosse isso... Mas de quem que você está falando, Ivan? Por acaso eu conheço essa pessoa?
Ele esboçou assim um sorrisinho e completou. Conhece sim, aliás, conhece melhor do que ninguém. Eu tenho até, sabe, uma desconfiança de que você sabe quem essa pessoa é. Ele falou aquela frase e ficou olhando para mim, e é claro, né? Não sou tão boba. Entendi a indireta. Percebi que era de mim que ele estava falando. Até porque o modo como ele me olhava não deixava dúvida. Eu fiquei tão confusa. Tanto que, para despertar, para acabar com aquele assunto, levantei do sofá e falei que ia até a cozinha fazer um café. Perguntei se ele queria, ele falou que sim. Bom, acho que não preciso nem dizer o estado em que me encontrava quando cheguei àquela cozinha. Botei água na chaleira para ferver e fiquei ali olhando para o nada, pensando nas coisas que ele tinha dito para mim. Será que ele estava falando sério? E será que era de mim mesmo? A mim que ele estava se referindo? Porque eu fiquei tão confusa. Porque ele tinha praticamente se declarado. Até me recriminei. Porque não era certo ficar tendo aquele tipo de conversa justamente com ele. Eu continuava casada, pelo sim ou pelo não, apesar da situação delicada que vivia com o Cláudio. Nós dois separados, ele vivendo lá na casa do irmão. E o Ivan também casado, com a minha cunhada ainda por cima. Dali a pouco, eu ali distraída, escutei um ruído, me virei e dei de cara com ele, ali na porta da cozinha, me olhando daquele jeito, como se quisesse me dizer mais alguma coisa, tanto que de fato disse: espero que você não tenha se assustado com as coisas que eu falei. Não, claro que não, não é isso, é que eu não esperava, né? Olha, Patrícia, juro que eu não queria estar sentindo isso por você, viu? Mas não foi culpa minha. Tem coisa que você não pede para sentir, de repente está sentindo e você não tem domínio sobre aquilo. Você entende? Ele falou aquilo e se aproximou. Sabe que eu daria tudo por um instante com você? Um beijo, só um beijo. Ivan, pelo amor de Deus, você está me deixando confusa. Aliás, eu acho melhor você ir, viu? Essa nossa conversa tá descambando por um lado que não devia. Do que você tem medo? Não tenho medo de nada. É só que melhor você ir, por favor. Por sorte, ele não forçou a barra. Ainda bem, sabe, que não passou daquilo, porque ele ainda ficou olhando para mim assim, sério, durante um tempo, até que suspirou e deu meia volta. Foi lá no quarto, pegou a filha e se foi. Eu ainda fiquei ali toda encolhida, sem conseguir raciocinar. Meu Deus, quando que eu podia imaginar que ele sentisse alguma coisa por mim? Passei o resto daquele domingo sem conseguir pensar em outra coisa. O pior foi que aquela outra semana passou e o Cláudio não voltou para casa. Só deu uma passadinha para ver a nossa filha, mas, de novo, não quis conversar, assim, de uma maneira clara, sobre a nossa situação, nosso casamento. Depois que ele se foi, o Ivan ligou para saber como estavam as coisas. Como tinha sido a minha conversa com o Cláudio. Sabe, sei lá, mas a impressão que dava é de que ele se preocupava comigo. Respondi que continuava na mesma. O tempo foi passando. O Ivan sempre dando um jeitinho de se aproximar, se fazer presente na minha vida. Tudo sem forçar a barra, claro, mas
Enfim, até porque, numa outra conversa que tivemos, eu deixei bem claro que não tinha nenhuma chance de acontecer algo entre nós, pela situação que me envolvia, pelo fato de eu ser casada e ele também ter esposa, filha. E mesmo que não fosse para nós dois ficarmos juntos, já estava decidido na cabeça dele. Ele ia se separar. E não é que para minha surpresa, acabou se separando mesmo. Quando a Rita veio conversar comigo, contar que o Ivan tinha saído de casa, eu já estava sabendo de tudo, porque ele tinha ligado para mim, dando a notícia. Claro que não comentei nada com ela. Naquelas alturas, já ia para quase 3 meses e meio que eu e o Cláudio estávamos separados. E pelo jeito, realmente não tinha mais volta. Fui tocando a minha vida. Fazer o quê? Volta e meia, o Ivan me ligava para saber como estava a minha vida, em que pé estava a minha situação com o meu marido. Sabe, repito, parece que ele se preocupava mesmo comigo. Às vezes, almoçávamos juntos. Repito, desde que fiz aquele pedido, mesmo ele tendo se separado da Rita, ele nunca mais, forçou a situação. Disse que ia respeitar o meu tempo, que se fosse preciso, esperaria o tempo que fosse necessário. E não sei explicar, mas já não via mais nenhuma chance da gente reatar, eu e meu marido. Até porque, sei lá, as coisas tinham mudado. Aos poucos, alguma coisa dentro de mim começou a se transformar. Aquele jeito de ser, aquele jeito que ele tinha de me tratar, começou a fazer alguma coisa amolecer aqui dentro de mim. E aos poucos, aquela esperança de que eu e o Cláudio fôssemos nos acertar de volta também foi se apagando, se transformando em desilusão. Um dia, marcamos um almoço, eu e o Ivan. E nesse dia acabou rolando o nosso primeiro beijo. Na hora da gente se despedir, ele tomou a iniciativa, colocou sua boca em cima da minha, e em vez de me retrair, mesmo vendo o que estava acontecendo, simplesmente deixei acontecer. E esse beijo acabou se tornando um divisor de águas dali para diante. De tanto que mexeu comigo. Já fazia tempo que eu pensava nele de um modo diferente. Pela atenção que ele tinha comigo, pela preocupação que ele demonstrava comigo, com a minha vida, com a minha filha, inclusive. Sabe, tem coisa que você vai percebendo que vai mudando, porque o sentimento vai saindo e vai entrando um outro sentimento no lugar. Eu percebi que já estava gostando dele a uma certa altura. 5 meses e meio, quase 6 de separação. Repito, aquela esperança de que meu marido voltasse já não existia mais. De modo que, naquele dia quando a gente se beijou pela primeira vez, sei lá, eu percebi que alguma coisa tinha mudado e não era pouco. E como meu marido não dava mostras de que iria voltar, pelo contrário, se afastava cada vez mais, fui me deixando levar por aquela nova emoção. Até que começamos um relacionamento. Olha, tá certo que eu talvez devesse ter acertado a minha vida antes. Falo assim de um modo oficial com meu ex-marido, me separado de papel passado, sabe? Talvez eu devesse ter feito mesmo tudo como manda o figurino. Só que não pensei em mais nada. Fomos levando aquele nosso romance
em segredo, até onde deu. Até que tudo chegou ao conhecimento da Rita. Eu sabia que uma hora ou outra ela iria ficar sabendo. Até hoje não sei ao certo. Mas deve ter sido uma vizinha quem contou. Foi a primeira coisa que me passou pela cabeça, porque se percebe que está sendo vigiado, sabe? Essa vizinha, de vez em quando, a gente quando se encontrava ali na calçada, ela saindo pelo portão, eu pelo outro, ela me olhava de um jeito que, sei lá. O fato é que ela apareceu ali em casa. A Rita apareceu assim, de surpresa, e já chegou nervosa. Naquelas alturas, já fazia 6 meses e meio, mais ou menos, que eu estava separado, e mais ou menos uns 4 que o Ivan tinha se separado dela. Da minha parte, eu sinceramente já não via mais nenhuma chance da gente reatar, eu e meu ex-marido, até porque eu já estava gostando do Ivan de verdade. Ele tinha me conquistado com aquela preocupação, aquele jeito carinhoso que tinha comigo. Eu me sentia uma mulher separada. Mas aí ela, Rita, descobriu tudo. Invadiu a minha casa para tirar satisfação. Me diga que isso é mentira, Patrícia. Eu não quero acreditar que você e o Ivan estejam mesmo se encontrando pelas minhas costas. Imagine o meu susto. Apesar de saber que uma hora ou outra isso acabaria acontecendo, juro que a última coisa que eu queria era me indispor com ela. Ela quis saber desde quando que a gente estava se encontrando. E eu falei a verdade. Até porque naquelas alturas já não tinha mais razão para esconder nada de ninguém, nem dela. E mesmo eu tendo dito que só tínhamos começado a ficar juntos depois da separação deles, ela continuou revoltada e me acusou de já ter algo com ele antes mesmo de ele sair de casa. Jurei que não. Mas quem disse que ela acreditou? Naturalmente, que ela foi lá e contou tudo pro meu ex-marido. E eu pensei que ele também fosse encrespar, me acusar. Só que não deu a mínima. O que comprovava que realmente não estava nem aí para mim. Graças a Deus. E depois que tudo veio à tona, não vimos mais razão para continuarmos mantendo o nosso romance em segredo. E acabamos assumindo, diante de todo mundo, o amor que estávamos sentindo um pelo outro. Se eu disser que foi fácil, estaria mentindo. Até porque muita gente, na verdade a maioria, né, ficou contra nós. E fizeram de tudo, principalmente a Rita, para nossa vida se tornar um inferno. Aliás, o que eu podia fazer, a não ser aceitar e suportar aquela fase que a gente sabia que existiria. Olha, eu tive até de me mudar daquele lugar. Tudo para escapar das provocações e das implicâncias da Rita, porque ela não se deu por vencida e simplesmente não aceitou a situação. E quer saber? Foi até melhor a gente se mudar daquele ambiente que já estava viciado. Sempre haveria uma briga, uma discussão. De modo que foi assim que eu e o Ivan decidimos morar juntos. E longe dali, de preferência. Para minha alegria, logo depois descobri que estava grávida. E isso, naturalmente, acabou mudando toda a nossa vida. O Cláudio assinou nosso divórcio, mas a Rita, até hoje, se recusa a assinar o dela com o Ivan. Aliás, jurou que jamais vai assinar papel nenhum, se tornando, em consequência, uma verdadeira pedra no nosso caminho. Apesar de tudo, posso dizer que nunca fui tão feliz. E consegui essa felicidade de maneira limpa,
não tenho nenhum peso na consciência. Não prejudiquei a ninguém. Não roubei o marido de ninguém, como a Rita costuma dizer. Nunca fiz nada de errado, nem pelas costas do meu ex-marido, nem pelas costas da minha ex-cunhada, por mais que ela diga e até acredite no contrário. Tomara que um dia ela entenda isso e nos deixe em paz. Mas também, se não entender, que culpa eu tenho? O que eu entendo hoje é que meu casamento não deu certo porque havia algo melhor me esperando. E querem saber? Algo que valeu a pena esperar. Porque é uma felicidade que eu nunca tinha conhecido, do tamanho do mundo. Uma felicidade que, sinceramente, eu nem pensava que existisse. E depois de passar tanta tristeza, decepção no meu primeiro casamento, é que eu cheguei a essa conclusão. Às vezes, a gente sofre e pensa que não tem mais esperança, de que nunca vai experimentar o sabor do amor verdadeiro, que é aquilo que eu acho toda mulher deseja encontrar. Só que no meu caso, repito, valeu a pena esperar. Porque hoje, a única coisa que peço a Deus em oração, toda noite antes de dormir, é que mantenha essa felicidade, o nosso casamento, que foi o segundo, mas que na verdade é o primeiro. Porque o primeiro não valeu, mas no segundo eu conheci a verdadeira felicidade de amar e ser amada. E repito, de boca cheia, não devo nada para ninguém. Minha felicidade não foi construída em cima da despedida, da separação, da ruína, do casamento de ninguém. Estou casada com um homem que me ama e que eu amo. E é esta única coisa que peço a Deus em oração, que mantenha nosso casamento sempre na medida certa. Porque amar e ser amada é uma coisa que eu digo, é a maior maravilha que existe no mundo. Não existe coisa melhor. Por isso que te peço, Senhor, todos os dias, mantenha a nossa felicidade e mantenha o nosso casamento, porque ele é feito de amor.